Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje dia 28 de abril. E os destaques que nós preparamos para vocês hoje são: CPMI do dia 8 de janeiro, saiba os trâmites que ela tem. O mesmo homem assalta 3 vezes o mesmo estabelecimento comercial aqui em Bento Gonçalves, em um intervalo de 4 dias. Mais um automóvel usado na teleentrega de drogas foi apreendido pela polícia. Isso ontem à noite. Moradores de rua, um problema que precisa de uma atenção a mais do poder público. Passagem de fase da dupla Grenal e as vantagens de se receber um salário mínimo. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Pessoal, por aqui se inicia o Jornal Últimas Notícias. No bloco Entendendo a Política de hoje, vamos falar da CPMI do dia 8 de janeiro. É muito importante, pois se formos ver a fundo, desde janeiro tem pessoas presas. Eu não estou dizendo aqui que isso é errado, mas se algumas pessoas foram presas sem terem provas que elas participaram desses atos, aí a coisa fica feia, né? Ônibus estavam cheios de pessoas voltando para suas casas e foram parados. Todos, sem exceção, foram presos. E depois disso, alguns foram soltos, é claro. Mas aqueles que foram soltos estão com tornozeleiras eletrônicas, tornozeleiras de monitoramento e não podem mais fazer uso de suas redes sociais. Então isso precisa de uma explicação, né? Como o ministro do STF, que em tese teria que julgar casos com foros privilegiados, ou seja, apenas julgar parlamentares, mandou prender 1.300 pessoas que nem são parlamentares. E por sinal aí nem tem foro privilegiado. São apenas manifestantes comuns. Então deviam seguir as regras e seriam presos pela justiça comum, não pelo STF. Preste atenção, eu não estou protegendo ninguém. Se quebrou ou se invadiu com intenção de fazer o mal, tem que ser punido sim, mas com as devidas regras, né? Os advogados dos manifestantes presos não têm direito de ver o processo, você sabia? Quem deveria ter as particularidades de cada indivíduo é o senhor Alexandre de Moraes. Ele deveria escrever que cada um dos manifestantes, cada um dos criminosos, ele deveria escrever o crime que ele cometeu. E até onde se conseguiu apurar nesse processo, né? A queixa-crime do ministro Alexandre, que ele apresentou, é coletiva. Isso é inconstitucional. Teria que ser apurado caso a caso. E não é isso que está acontecendo. Tá aí a urgência de se instaurar essa CPMI com deputados e senadores. É mista, né? Tem mais uma aí. Se Alexandre de Moraes mandou prender esse pessoal, é que eu acho que ele viu as filmagens, né? De dentro aí dos palácios, né, dos 3 poderes, ele deve ter visto, né? Ele deve ter visto aí o segurança particular do Lula, que no dia dos acontecimentos aí não estava com o Lula. Sabe, nos Estados Unidos tem um serviço secreto e eles não largam do pé do presidente, pois é a segurança do presidente. E nesse dia o presidente Lula estava sem o seu segurança, ele estava a passear.
Porque quando isso veio a público, estas imagens, ele pediu exoneração do cargo. Ele pediu para sair. Ele exercia esse cargo há mais de 20 anos. Você entendeu? Será que ele só quis se aposentar? Será que o ministro será intimado para dar explicações? Acho que já foi até, né? O presidente será intimado, será? Seus próximos? Não sei. Isso vai depender da CPMI. Nem sei se o presidente pode dar explicações sobre isso. Bom, tudo um mistério que temos que entender para encerrarmos essa ladainha de uma vez por todas. Outro ponto importante será o relator, que não será de esquerda nem de direita. Não pode ser. Renan Calheiros já se apresentou, aí levantou a mão e disse: eu. E sim, aquele que foi o relator da CPI da Covid. Eu até achei que aquela CPI era para investigar aonde tinha sido empregado o dinheiro que chegou do governo federal pelos estados. Pois muitos estados compraram respiradores com aquela grana, superfaturaram e fizeram outras cocitas más, mas na realidade virou uma caça às bruxas aquela CPI, não é isso? Acabou tudo em pizza, né? Terminou todo mundo indo lá no Palácio do Planalto, na pizzaria mais perto, e comer uma pizza. Bom, nessa CPMI aí, além de ser instaurada, mista, né? Que compõe deputados e senadores, precisamos de um relator sério, que não tenha medo de investigar os fatos. Porque se pegar o relator meia boca, ele só vai relatar, ele só vai ler, tá? A nossa expectativa é que a semana que vem já esteja completo esse assunto aí, já teríamos os nomes aí da galera. Lembrando que nem o PT do presidente Lula, nem o PL do ex-presidente Bolsonaro ocuparão o comando da CPMI. E nem comentamos aqui da rivalidade que existe lá no estado do Alagoas, Renan Calheiros, né, que quer ser o relator da CPMI, e o Arthur Lira, que vai designar alguém para ser o relator. Sabia? Isso sobre a presidência e a relatoria da mesa. Os dois são de Alagoas, né? Então tem uma briga com os dois aí, meia complicada. Bom, vamos encerrar por aqui porque a coisa começou a enfeiar. Nem falamos aí do corte aí que o governo Lula sobre o benefício do auxílio gás aí, que nesses últimos 4 meses cortou 267 mil famílias de receber esse benefício, tá? Nem vamos falar sobre isso. O ministro do combate à fome, Wellington Dias, ele atribuiu esse corte ao remanejamento de novos critérios estabelecidos. Lembrando que o Vale Gás é uma lei aprovada pelo Congresso. Ou seja, o que esse governo está fazendo é tirar tudo o que o governo passado implementou, mesmo as coisas boas. Não importando se isso faz bem ou mal ao povo. Tudo que o Bolsonaro fez, o Lula vai, falando em palavras chulas, ele quer tirar. Mesmo que alguma coisa que o Bolsonaro fez foi boa, o Lula não quer continuar, tá? Voltaremos na segunda com mais informações do Bloco Político, Entendendo a Política. Então tá, vamos falar agora de esportes. Esportes que tem o oferecimento de quem? De Natal Fitness. Hoje falaremos da dupla Grenal, né? Que conseguiram a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, nós sempre falamos aqui que sempre há uma gangorra que os dois times, o Grêmio e o Inter, andam. Quando um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Quando um tá lá embaixo, outro tá lá em cima. E desta vez quebrou a gangorra. Os dois estão lá embaixo. Mesmo os dois classificando,
não sei se nenhum dos dois passa da próxima fase, tá? Usando esse futebol que eles usaram ontem, tem que pegar uns times muito ruins para eles passarem, hein? Se pegarem um time bom, eu não sei se eles passam. A dupla está em uma situação bem complicada. Sei que os dois passaram de fase e podem até se enfrentar nas oitavas. Aí eu concordo que um dos dois vai passar. Pois os confrontos irão sair todos do mesmo pote. Todo mundo que foi classificado vai para um pote, eles misturam bem e tiram aí os confrontos. Mas as duas atuações aí deixaram a desejar. A todos os telespectadores, a todo o pessoal que estava lá, né? Os dois times entraram em campo extremamente desentrosados, perdidos em campo, apresentando um futebol sem motivação. Até parecia que eles estavam só para cumprir tabela. Parecia que em alguns momentos eles estavam fazendo um favor para o clube, para o torcedor. Acho que na próxima fase nenhum nem outro passa, hein? Mesmo porque as equipes que restaram agora, né? Claro, tem uma qualidade bem melhor do que aquelas que caíram nessa fase. Vamos começar falando do Grêmio. Toda essa semana nós tínhamos projetado que Luizito Soares iria descansar, seria poupado diante das batalhas que virão pela frente. Em um jogo que já estava encaminhado, né? 2-0 fora de casa, o time adversário aí veio como equipe mista. Eles priorizaram o campeonato deles. Quase que completamente reservas chegaram aqui e o jogo diante da torcida do Grêmio, né? Todo ele culminaria em uma vitória tricolor, sem muitos percalços. Mas não foi assim que aconteceu. O ABC veio para cima, o Grêmio com vários problemas internos, cabeça nas nuvens, uma desatenção fenomenal. E a equipe de Natal, foi lá e fez o seu primeiro gol da partida. Mesmo antes desse episódio aí, o Grêmio já estava jogando pouco. E depois de ter sofrido o gol, perdeu ainda mais. Os passes não saíam corretamente, as finalizações eram chulas. Não foi um futebol de encher os olhos. Mas, mesmo o Grêmio perdendo por 1-0, a vitória chegaria aí pelo placar agregado que outrora haveria construído. Então, na segunda etapa, Galdino entrou e resolveu o caso, deixando a torcida respirando um pouquinho melhor. Saldo da partida. João Pedro saiu com suspeita de lesão. Um dos melhores em campo, né? João Pedro se esforçou pra caramba. Os titulares que seriam poupados foram utilizados, ou seja, ninguém descansou. Vamos enfrentar lá no Mato Grosso um time todo cansado. Os que estão no departamento médico, nenhum volta para o próximo confronto. Um inferno na terra para Renato Portaluppi escalar aí para o confronto de domingo. E sem falar do caso Adriel, que abriu mais um capítulo. Na saída de campo, ele saiu brabo por não ter atuado. Socou a parede do vestiário. Que coisa, né? E do lado do Internacional também foi um sufoco. Conseguiu a classificação por base de pênalti 7-6, onde a estrela colorada brilhou nas mãos de Kehler. Na visão de Mano Menezes, a equipe foi bem. Alguns torcedores que a gente entrevistou não gostou do jogo, né? Mas o Mano disse que foi bem. Criou as condições de matar o jogo dentro dos 90 minutos, mas ele citou também as chances desperdiçadas, que foram inúmeras. Lembrando que o Internacional teve as últimas 5 disputas de pênaltis e não ganhou nenhuma. 100 vitórias. Isso então foi muito bom. Na coletiva, Mano foi bem claro que contra o Goiás o time vai mudar. Nesse domingo a dupla Grenal joga ao mesmo tempo, né? Os dois entram em campo às 18h30. E na segunda nós voltaremos aí com todas essas repercussões dessa rodada.
Natal Fitness é o patrocinador do Bloco Esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É bem facinho aí de você achar a Natal Fitness, né? Ao lado aí do Shopping La América. E olha aí o que eu vou apresentar para vocês agora, ó. Mês das Mães. Promoção do Dia das Mães é na Natal Fitness. Toda a linha de vestuário com 20% de desconto ou até em 3 vezes sem juros. A sua mãe merece o melhor presente. Vem aqui, vem para a Natal Fitness. Viu aí no comercial? Se você não mora em Bento, quer comprar pela internet, com certeza a Natal Fitness se apresentará para você. Entra aí, www.natalfitness.com.br. Compre aí pela internet e receba no conforto de sua casa. Vamos falar de um assunto bem comentado aí dos últimos tempos. Eu acho que o mais comentado, que é segurança pública. Dessa vez vamos falar de um indivíduo aqui de Bento Gonçalves que assaltou o mesmo estabelecimento comercial 3 vezes em uma semana. É, pessoal, o mesmo assaltante. Os atos aconteceram nessa semana, né? No bairro Botafogo. Na primeira ação criminosa aconteceu na segunda, dia 24, nessa segunda, quando o criminoso entrou no estabelecimento com um simulacro de arma de fogo. Foi preso em flagrante no mesmo dia, depois de ter levado embora uns pila aí, né? E a justiça liberou ele, né? Já liberou ele na terça-feira, dia 25. Na quarta, dia 26... ele foi assaltar de novo o mesmo estabelecimento, usando uma arma branca. O mesmo estabelecimento, pessoal. E praticou o assalto. Mas nessa ação, ele voltou a ameaçar a vítima do estabelecimento, né? Que fica ali no bairro Botafogo. E o meliante fugiu em direção à BR-470, sem que a polícia conseguisse o localizar. Já na terceira ocasião, ontem, dia 27... também usando uma arma branca, ele entrou no mesmo estabelecimento e cometeu o assalto de novo. Mas desta vez ele foi contido por populares que presenciaram o roubo. Então foi acionada a brigada militar e em seguida ele chegou no local, né? E levou o meliante até a delegacia para a confecção do boletim de ocorrência. E logo após ele foi levado à casa prisional do município. E agora, será que ele ficará encarcerado ou será que vão soltá-lo de novo? Fica aí essa pergunta no ar, hein? Principalmente para o juiz que soltou ele, né? Bom, na noite de ontem, a Brigada Militar de Bento Gonçalves prendeu um homem de 22 anos com um automóvel roubado e com drogas no seu interior, ali no bairro Imigrante. A ação se deu após os policiais receberem informações sobre o referido veículo estar transitando aí pelo bairro com a suspeita de ser um clone e de estar efetuando o delito de tráfico de drogas. Na modalidade que ele estava fazendo era teleentrega de tráfico de drogas. Que é isso, hein? Foi quando uma guarnição se deparou com o veículo e realizaram a abordagem. Foi constatado que o veículo Toyota Corolla havia sido roubado na cidade de Caxias do Sul no dia 21 de abril. E além do veículo, tinha R$ 215 em moeda corrente, um aparelho celular, 3 porções de maconha, 12 porções de cocaína, todas elas estavam embaladas e prontas para entregá-la aos clientes. A droga e o veículo e o homem foram encaminhados à delegacia, onde foi lavrada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação. Vamos lá então para o comercial da Harmony, voltamos em seguida, pessoal. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Voltando ao jornal, no município aqui de Bento Gonçalves, a população de moradores de rua estão se multiplicando. Não só nas áreas periféricas do município, mas também na área central. Já foram feitas diversas queixas quanto ao poder público e vai até o local indicado, sim, e que foi indicado pela população e retira todos os pertences do morador de rua de lá. Mas não dá solução ao caso. Então logo o morador de rua volta ao mesmo local com outros pertences e com outros sem teto junto com eles, né? Não só o incômodo de pedir esmolas nas ruas da cidade, mas também deles fazerem as suas necessidades ao ar livre. Pois na parte da noite não existem banheiros públicos abertos. E se formos ver bem a fundo, formos cavar a fundo, essa é uma necessidade do município, né? Porque os banheiros são imundos e deficitários. Nem todos, mas a grande maioria. Mas é um outro assunto aí de suma importância aí para a capital do vinho, né? Pois aqui é uma cidade turística. E um dos lugares que os ônibus de excursões param para descer os turistas é bem em frente a um local que é usado por um morador de rua. Isso bem no centro. Isso traz uma má fama para a cidade. Mas temos que ter consciência que o caso tem que ser tratado pela raiz. E se ele não voltar, cada vez ele se multiplica. Ele sempre volta, né? Que coisa, né? Ter uma atenção especial do poder público a essa questão é muito importante. Agora vamos falar dessa imagem de fundo que nós temos aqui, ó. Prestou bem atenção? Em relação ao salário mínimo desse ano. Tem relação com o salário mínimo que segunda-feira, dia 1º de maio, é quando ele começa a vigorar. Ele teve um aumento milionário de R$18. Isso se o presidente assinar a medida provisória que ainda não assinou. Quem deu essa notícia foi o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Pelo menos até quando ele deu essa notícia aí, o presidente ainda não tinha assinado. De acordo com o ministro, este aumento de R$18 vai assegurar a recomposição da inflação. Sei que não é o bloco político, né? Mas eu tive que frisar, porque é uma vergonha um aumento de R$18. Para eles que gastam superfluamente R$200 mil em 5 móveis novos para o Palácio do Planalto. Nessa hora que o trabalhador sente a valorização que ele ganha do poder público. Não importando se lá em cima está A ou B. O trabalhador tem que ser valorizado. Então, pessoal, desejamos um ótimo feriado a todos, um feriado Dia Trabalhador, e voltamos na segunda-feira. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Tchau!